adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremecerão. E agora o que vais fazer? Ainda que haja 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. O enfermo será curado. O cativo livre será, a unção descerá e a sua vida mudará. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a sua vida mudará. Quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras. O nosso lema é Deus à frente, geração eleita. O nosso lema é Deus à frente. Deus na frente. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Superintendência da Juventude, do Ministério Restauração. Nós temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso pastor superintendente da Juventude é o pastor Adriano Lisidônio, e nós somos da área Lomba do Pinheiro, que pertence à sub-região leste. Nosso supervisor ali é o presbítero irmão Paulo Jair. Glória a Deus. Também o nosso pastor da nossa área ali, da área Pinheiro, pastor José Ávila. Glória a Deus. E nós convidamos você a meditar com nós agora na Palavra de Deus e também compartilhar essa live com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem que com certeza vem da parte de Deus. Glórias a Jesus. Apresentando então as irmãs que estão aqui comigo nessa primeira parte. Glória a Deus. A irmã Suelen aqui do meu lado. Paz do Senhor, irmã Suelen. Opa, lá está o contrário. A paz do Senhor, irmão Alex. A paz do Senhor, irmã Isabelle. A paz do Senhor, juventude. A paz do Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus. E do meu outro lado, agora sim, desse lado, a irmã Isabelle. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Eu convido você aí no seu lar a nos ajudar nesta oração. Se você não pode fechar os olhos, não tem problema, hora de olho aberto mesmo, mas peça para que o Espírito Santo venha revelar esta palavra a você, para que você conheça um pouco mais da parte de Deus. Pedir para a irmã Suela, então, dirigir essa oração.
Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Senhor, obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para pegar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por nos usar, Pai, mesmo nós não merecendo, Senhor. Aleluia, Deus Santo. Obrigado, Pai, por ter cuidado de nós, Pai, até aqui, Senhor. Obrigado por ter nos trazido em segurança, Pai, até esse lugar, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Vai abençoando, Pai, o Ministério Restauração, vai abençoando a juventude, Pai. Senhor, vai tocando, Senhor, no enfermo, Senhor. Vai curando, Pai, nessa noite, Senhor. Aleluia, Deus Santo. Vai libertando, Senhor, através da Tua palavra. Vai curando através das orações, Senhor. Aleluia, Deus Santo. E, Senhor, vai colocando as Tuas palavras na nossa boca, Senhor. Que não seja nós a falar, Pai, mas que seja o Senhor a falar através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glórias a Jesus. Não esqueça de curtir essa live e compartilhar, então. Amém? Glória a Deus. Irmãs, também está aqui com nós, né, os irmãos que estavam cantando, o irmão Elias, a irmã Rafaele, a irmã Nicole, glória a Deus, louvaram a Deus, e depois vai estar aqui com nós também a irmã Letícia, participando da segunda parte dessa meditação que nós temos. Também está a irmã Cristiane ali nos bastidores, sempre nos acompanhando, glória a Deus. Irmãos, já aconteceu com você de planejar algo e dar tudo errado? Com quem nunca aconteceu? Já aconteceu contigo isso aí? Muitas vezes. Planejou e não deu certo. Nada Várias do que planejou. e várias vezes. E contigo, irmã Isabel? Já aconteceu. Já aconteceu? Planejou alguma coisa e não deu certo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essa situação de planejar e parecer que vai dar tudo certo? Não tem como dar errado. E quando chega no momento, dá tudo errado, nada como a gente planejou. Tudo conforme o imprevisto. Então, meditando nisso, nós chegamos a uma conclusão. O plano de Deus nunca falhou. O meu plano pode falhar. O seu plano pode falhar. Mas o plano de Deus não falha em momento algum. E o plano de Deus começou lá no Jardim do Éden. Só que esse plano não falhou, apesar da queda do homem. Ele não falhou. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 8, que vai nos falar da queda do homem, né? Quando o homem falhou com Deus e isso gerou sérias consequências. Ele iniciou ali a sua vida, ou melhor, deixou que o pecado ingressasse em sua vida, e isso atrapalhou aquilo que ele poderia desfrutar da parte de Deus, acabou se tendo um prejuízo devido ao pecado. Qual das irmãs vai ler aí? Gênesis 13, 8. Gênesis capítulo 13, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim. Pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Glória a Deus. Por que eles se esconderam? Né? Por que eles se esconderam de Deus? Eles sabiam que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para falar com eles. Imagina que coisa extraordinária, né? Todos os dias Deus vindo pessoalmente, ter uma conversa ali, saber como é que foi o dia, né? Interagir com eles. Eu não tenho ideia de como que isso era, mas com certeza era algo maravilhoso. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Com certeza isso era algo extraordinário, algo impactante. Glória a Deus. Mas, por causa do pecado, e nós sabemos que a Bíblia nos diz que existe algo que pode nos separar de Deus, que faz divisão entre o homem e Deus, que é o pecado. E o homem peca, então, Adão e Eva caem no pecado, e quando eles veem que Deus está chegando no jardim, eles dizem, nossa, eu ia dizer, eles dizem, meu Deus, talvez disseram, né? Meu Deus, e agora Deus está chegando aqui, e nós estamos nus, nós enxergamos algo que não enxergava antes, e se escondem. Normalmente é assim, né? É verdade. Quando a gente falha, não dá coragem de orar, né? Não. Dá medo de orar, né? Quando a gente falha em alguma coisa. Já teve,
podem falar, tá? Senão eu vou falando aqui e não paro. Meu Deus. Aquele medo assim, pai, agora eu vou na igreja. Será que acho que eu não vou na igreja hoje? Eu falhei com Deus. Como é que eu vou chegar lá e dar um glória, dar um aleluia para Deus se eu carrego comigo essa falha? Como é que foi para vocês? Já aconteceu isso, de ter esse medo? Várias vezes. Às vezes até lendo a palavra, uma vez eu estava orando, né? Eu estava brava assim com... Tinha um menino que ele me incomodava, né? Que eu achava ele chato. Aí, ele tinha os defeitos dele, né? Mas ele tinha muitas qualidades, mas aqueles defeitos dele me irritavam. Aí eu falei assim, Jesus, mas ele tá me perseguindo, ele tá me incomodando. O que eu faço, Jesus? Era um outro ministério, né? Que eu ia. Aí eu peguei, eu orei assim, Senhor, fala comigo através da palavra. Eu pensei assim, Deus vai massagear o meu ego, né? Ele vai falar o que eu quero escutar. Aí Deus foi lá e me entregou uma palavra lá dizendo que era para eu amar. Aí eu fiquei assim, o que? Não deve ser essa palavra. Aí eu fui lá, encontrei outra assim, algo parecido também. Eu pensei, tinha que ser, né? Aí eu pensei, vou desistir, não deve ser essa. E fechei a Bíblia. Aí eu comecei a ficar com vergonha, né? Assim, Jesus, aí eu tô orando, e enquanto ele tá lá orando lá, eu tô reclamando, né? Eu tô falando, na verdade, o certo é esse que é o certo, que o Senhor tá falando comigo. E eu fui orar com vergonha, né? Pedindo perdão para Deus. Glória a Deus. Observa, irmãos, que isso é muito interessante, porque a irmã Suelen, ela foi procurar a resposta para aquela situação que ela se encontrava, ela foi procurar na palavra de Deus, foi buscar em Deus um socorro para aquilo ali. Ela agiu da maneira certa. A gente não sabe se Adão e Eva tivessem chegado em Deus e dito, Deus, nós erramos. A gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas eles se esconderam. E isso é um problema muito sério. Ao contrário da irmã Suelen, que ao falhar, ela se sentiu envergonhada, mas ela foi buscar na palavra de Deus uma resposta de como reagir em relação àquele momento, e ela encontrou essa palavra, embora tenha resistido um pouquinho a ela, né? Mas ela encontrou essa palavra. Glória a Deus. E isso é uma prova do que nós vamos falar agora. Mesmo no juízo, Deus deu uma promessa. O descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Isso significa que Deus sempre tem algo planejado para restaurar aquela pessoa que falhou, para restaurar, para trazer salvação. Deus sempre tem algo preparado. Vamos ler Gênesis 3:15. Glória a Deus. Agora a Isabelle lê Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Espera aí, lê de novo. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Está-te ferida a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está dizendo o quê? Vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ela enganou o homem, mas vem um aí que ele vai pisar na cabeça da serpente. E de quem que Deus estava falando? Jesus. De Jesus. Glória a Deus. Então, olha que coisa terrível é isso. Sempre o inimigo das nossas almas, Satanás, ele trabalha diariamente, incansavelmente, com o objetivo de nos levar a desobedecer a Deus, como ele fez com Adão e Eva. Qual que era o propósito dele? Era jogar Eva na sarjeta? Era prejudicar a vida financeira de Eva? Não, nada disso. O objetivo dele era fazer com que Eva desobedecesse a Deus, e com isso gerando o pecado. O que é o pecado? Falando de uma maneira bem simplória. O pecado é qualquer coisa contrária à vontade de Deus, qualquer desobediência àquilo que é o correto de Deus, passa a ser pecado. Então, esse era o objetivo de Satanás, levar Eva a desobedecer a Deus, tanto Eva quanto Adão.
E ele continua trabalhando dessa maneira para nos fazer também desobedecer a Deus, para também nos levar a essa desobediência, porque ele sabe que através da desobediência nós acabamos nos afastando de Deus. Glórias a Jesus. Mas agora, Adão e Eva, por causa dessa conduta, por causa dessa maneira de agir, e por não terem a sabedoria de chegarem em Deus, se esconderam, fugiram de Deus. Aí, se os irmãos lerem ali o decorrer do capítulo 3, os irmãos vão ver que eles começam a terceirizar a culpa. Eles começam a dizer o quê? Ele chega no Adão, o Adão diz, foi a esposa que o Senhor me deu. Eu lembro quando o pastor Paulo Roberto era nosso pastor lá na Área Pinheiro, ele falava muito sobre isso, pregou algumas vezes sobre esse mesmo contexto, né? A esposa que o Senhor me deu, foi o Senhor, ou seja, ele já estava culpando Deus, foi o Senhor que me deu essa esposa, e ela me fez pecar. Aí Deus chega na mulher e ela diz, a serpente, ela está quase dizendo, a serpente que o Senhor criou, foi o Senhor que criou esse animal. Então também terceirizando a culpa. Então, olha que coisa terrível. O plano de Satanás é primeiro levar a desobediência e depois ele acusa, e a pessoa fica envergonhada. Foge de Deus, se esconde de Deus. Aí quando Deus vem, nos dá uma oportunidade de confessar aquele pecado, de dizer, Deus, realmente eu errei, eu sou miserável. Aí vem a nossa natureza e começa com os argumentos. Não, mas foi a irmã Sueli, foi a irmã Isabelle, foi por causa do pastor, foi por causa do líder, foi por causa da irmã tal, foi por causa do irmão tal, terceirizando a culpa. Ao invés de chegar a dizer, Deus, realmente eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, porque eu sou falho. Mas, como Adão e Eva agem ao contrário disso, o que acaba acontecendo? Eles são expulsos do jardim. Eles perdem acesso à árvore da vida. Eles perdem acesso àquela comunhão, àquela intimidade diária que eles tinham com Deus. Que coisa triste, né? Imagina só, a irmã já sentiu a presença de Deus na sua vida? Já sentiu a presença de Deus na sua vida? Já. Tem até um hino, né, que diz, quem já pisou no Santo dos Santos? Imagina qualquer pessoa que já sentiu a presença de Deus. Eu creio que você que está nos assistindo já tenha sentido a presença de Deus. Os irmãos que estão aqui nos bastidores com nós, já sentiram a presença de Deus? Como seria não sentir mais essa presença? Seria terrível, né? Seria algo desesperador. Mas o diabo ele começa a envolver a mente dessa pessoa, a ponto de ela se sentir tão mal que ela acaba não entendendo isso, ela acaba não interpretando a situação que ela está vivendo. Aí eles são expulsos do jardim. Agora, eles não têm mais acesso a tudo isso. Agora eles passam a viver uma realidade triste. Aquilo que antes, como se diz, né, antes já existia o trabalho lá no jardim. Já existia. Só que não existia o sofrimento. Imagina, Adão tinha prazer em cultivar a terra, né? Como a irmã Suelen gosta de planta, né? Prazer em plantar, mas não tinha os abrolhos, não tinha espinhos, né? Não tinha... a irmã estava falando, quando nós estava vindo, né? Das formigas que estavam comendo as plantinhas dela lá. Não tinha esse tipo de problema. Talvez existisse a formiga, não sei. Imagino que já existia. Mas elas não iam lá destruir a plantinha que a irmã tinha plantado, que o Adão, que a Eva tinham plantado. Então era tranquilo, era algo mais... tudo era bom, tudo era agradável, porque tudo estava dentro da vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Só que agora o que acontece? Eles perderam tudo isso. Já pensou, irmã? Eu imagino assim, a serpente, ela ludibriou eles, fez eles pensar assim, não, olha só, olha a vantagem disso, porque quando tu quer vender um produto, tu
coloca uma vantagem em cima. Às vezes a pessoa nem sabe que tá até vencido o produto. Ele colocou começou a adoçar, começou a falar assim, não, mas tu vai saber das coisas. E ela ficou assim, eu vou saber das coisas. Mas, só que ela não sabia o que ia acontecer, qual que seria o verdadeiro resultado. Porque, olha só, o título aqui é A Tentação e a Queda. Em Gênesis, no capítulo 3. Aí eu me lembro de quando o diabo foi lá tentar Jesus no deserto. Só que Jesus não foi tentado de uma maneira que ele não caiu na tentação. E não teve queda. Porque, não sei qual era o pensamento de Jesus, né? Mas talvez Jesus tivesse se lembrado desse episódio que aconteceu. E muitas vezes, só que o diabo ele chega dizendo assim, não, mas transforma essas pedras em pães. Ele chega com uma proposta assim que parece legal. Parece assim uma boa proposta. Porque se não fosse o diabo, talvez outra pessoa falasse isso. A pessoa pensa, boa ideia, né? Vamos transformar essa pedra em pão. É assim que o diabo vai chegando. Ele chega assim na sutileza pra ti. Ele chega dizendo, isso aí que tu tá assistindo não tem nada a ver. Essa amizade não tem nada a ver. Aí ele disse assim, se joga aí de cima porque tu vai ser salvo. Porque usou até a palavra. Porque o diabo usa até a palavra pra sustentar as mentiras. Pra sustentar que tu se afaste da presença de Deus. Que nem numa lei. A gente procura uma brecha dentro da lei pra combater aquela outra coisa que está na lei. E o diabo faz isso. O diabo faz isso para afastar o crente da presença de Deus. Ele usa até a palavra para nos afastar da presença de Deus. Se nós não estivermos firmes na presença de Deus, buscando, orando, jejuando, a gente se deixa levar. Porque a gente olha para a pedra e às vezes boa ideia transformar essa pedra em pão. Uma boa ideia. Mas se a gente tiver o discernimento que Jesus teve, a gente vai dizer, sai pra lá, Satanás. Não, mas eu posso te dar todos esses reinos, todos aqueles reinos lá. O que aquilo lá não iria preencher um coração vazio? O coração de Jesus era cheio, né? Mas hoje em dia, se o diabo disse assim, eu posso te dar muita fama, eu posso te dar um apartamento, um carro. Poder ele até pode dar, mas uma coisa que ele não pode dar é a paz. Aí daqui a pouco acontece destruição na tua família, acontece destruição no teu casamento, tudo começa a dar errado, mas tá lá o carro, tá lá o apartamento. Aí tu fica assim, Jesus, quando eu tinha tua presença, quando eu tava na tua presença, eu tinha paz de verdade. Nada disso compra, nada disso paga o que é estar na tua presença. E muitas vezes o diabo ele chega com sutileza para te afastar da presença de Deus, dizendo que não tem nada a ver, que tu pode fazer, que tu pode acontecer. E assim ele começa a nos afastar. Aos poucos, aí quando a gente vai vendo, a gente já tá morrendo. A gente tá morrendo. E aquela presença que a gente sentia no início, às vezes, quando a gente começava a buscar, a gente começa a não sentir mais. Porque a gente começa a dar ouvidos para outras coisas que não era pra ouvir. Às vezes a gente começa a priorizar coisas que não era pra gente priorizar. Muitas vezes isso que acontecia com redes sociais. Muitos crentes ficam aprisionados na rede social. Aí começa a parar de orar, começa a parar de jejuar, de ler a Bíblia. Aí fica assim, Senhor, eu tô me sentindo tão deprimido, eu não sinto mais a presença de Deus. O que está acontecendo comigo? Muitas vezes até sabe, né? Às vezes a pessoa até sabe, mas ela não tem forças para largar a rede social porque ela está aprisionada na rede social. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade que afasta a pessoa da presença de Deus. Às vezes é um parente, às vezes é até um trabalho. E a pessoa, ela pega aquilo lá e não solta. E aquilo está afastando a pessoa da presença de Deus, está matando a presença, está matando a fé da pessoa e ela não larga aquilo. E muitas vezes tem crente aprisionado na rede social, que não se afasta da rede social, e aquela rede social às vezes vai mostrando aquela vida perfeita da pessoa, e na verdade aquela pessoa está até afastada de Deus. Às vezes está até na igreja, mas está afastada de Deus dentro da igreja, porque o diabo às vezes cegou o entendimento dela. Aleluia, Deus Santo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Muito bem colocado, irmã Suelen. Tudo que a irmã falou. E algo que eu costumo falar e observar é que a gente tem algumas pessoas aqui comentando. A gente já vai ler os comentários. Glória a Deus. Eu pedi para a irmã Isabelle depois ler os comentários. Pode ser, né? Glória a Deus.
Ela tem uma palavra ali também, né? Glória a Deus, já te passo para ti, então. Mas uma coisa interessante, dentro de tudo isso que a irmã Suelen falou, tudo que ela falou é aproveitável, mas uma coisa que eu gosto de mencionar também é que quando Satanás vem tentar Jesus, o que ele fala para Jesus, Jesus tinha poder para fazer. Tinha poder para transformar pedras em pães? Tinha. Seria pecado Jesus transformar pedras em pães? No original, não, né? Não é pecado. Ele é Deus, ele tem poder e pode. Ele pode qualquer coisa. Por que ele não fez? Porque de onde vinha a proposta? De onde vinha aquela ideia? Era de Deus? Não. Era do diabo. Então, não convinha fazer aquilo que o inimigo estava propondo. Por isso, Jesus disse, não, o que vem de ti nada me serve, nada é negociável. Então, às vezes, essa estratégia de Satanás nos levar a desobedecer a Deus, como disse a irmã Suelen, ele usa a própria palavra, ele usa a própria igreja, o nome da igreja, né? Não a igreja, mas o nome da igreja, o nome do ministério, às vezes, para dizer, olha, mas vai lá, evangeliza, vai lá, fica, como ela disse, né? Fica amiguinho desse aí para evangelizar. Mas, às vezes, aquela pessoa está tirando a presença de Deus, está prejudicando a tua vida com Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, bom, como é que eu faço para ser filho de Deus? Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, se eu criei aquela estratégia da minha cabeça e não guiado pelo Espírito, é coisa minha. Aí eu vou dizer, em nome de Deus, aí Deus vai dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso aí, foi ideia tua, eu não disse para te fazer. Irmã Isabel, Amém. fale. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, na parte B, que diz assim: nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Que está dizendo que aquilo que Deus fala vai se cumprir. Cumpre. Deus não é mentiroso. Deus não mente. Aquilo que ele fala sempre cumpre. Só tem que esperar o tempo certo de Deus. Tem que esperar aquilo que Deus quer verdadeiramente para nossas vidas. A gente quer algo que não é nosso, que não é nosso, que é plano do diabo. E Deus não quer que isso aconteça com a gente, pra gente não se machucar no futuro. E Deus quer algo melhor para nossas vidas. E às vezes Deus mostra pra gente através de várias coisas. A gente não se liga, a gente não se toca. E acaba fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. E para que a gente venha sempre acreditar nos planos de Deus. Deixar Deus fazer, Deus agir, não se meter. Nós, seres humanos, a gente muitas vezes se intromete nas vontades de Deus, acaba dando errado. Então a gente não tem que se intrometer, porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir e tem que ser do jeito dEle e do tempo dEle. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus. Amém? Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, porque eu imagino que eram extraordinários os planos que Deus tinha para Adão e Eva. Eu imagino que Deus iria se revelar para eles, momento após momento, né? Passo a passo, Deus iria revelando para eles algo a mais, se revelando para eles. Mas é interessante que o inimigo, ele conhece aquilo que a gente tem desejo. Eu imagino que ele olhava para Eva e dizia assim, tu deseja saber mais, tu deseja saber como Deus sabe, ser como Deus. Quem sabe ele enxergou ali algumas características nela e ofereceu aquilo que ela desejava, né? Ofereceu a possibilidade de alcançar aquilo.
E ela não soube esperar em Deus, como a irmã falou. E acabou desobedecendo Deus, pecando contra Deus e se afastando do projeto perfeito que Deus tinha para ela. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. vamos ler os comentários aqui. Não sei se a irmã quer ler. Pode ser. Então, leia. Glória a Deus. Irmã Suelen está aqui conosco. Deu minha glória a Deus. Ah, Ah. sua mãe. É minha mãe. Glória a Deus. A irmã A Noeli. 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 Glória a Deus. Ávila. Pastor José. Irmã a irmã Rosângela. Glória e a o pastor Deus. José Ávila provavelmente esteja junto. Glória a Deus. Rian Monteiro. Glória a Deus. Irmão Rian, área pioneira na Glória a Deus. escuta. Glória a Deus. Deus abençoe. Ana Carolina, A irmã nossa Ana irmã. Glória a Deus. ia estar aqui com nós bem no fim, não tinha espaço no carro, mas na próxima já está escalada, tá, irmã? Nádia, irmã Nádia. Glória a Irmã Deus. Nádia, glória a Deus. Ami. Ami. Aqui, ó. Ami. Anne. Anne. Acho que essa irmã aí mandou uma pergunta ou um comentário, né? É, acho que foi uma pergunta. Se quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, ao invés de Adão acusar a Deus, ele tivesse sido humilde e reconhecido seu erro, e o de Eva também, será que talvez eles teriam sido expulsos do paraíso? Pois é, essa é uma pergunta que a gente não tem como responder com certeza. Pode ser, há uma possibilidade que, se eles tivessem reconhecido, né, tivessem se humilhado, Deus tivesse agido com misericórdia sobre eles, né? Eu imagino, isso não estou afirmando, não estou dizendo a Bíblia diz ou alguma coisa assim, mas eu imagino que eles tivessem alcançado ali algum benefício, né, de Deus, porque Deus ele é totalmente misericordioso. Mas ao eles não agirem assim, eles acabaram colhendo daquilo que plantaram. Amém. Daniel Santana, paz do Senhor, peço oração por minha família, necessitamos muito de oração. Glória a Deus. Então, no final, nós vamos estar orando. Irmão Daniel, né? Uhum. Glória a Deus. Vamos estar orando no final. Irmã Regina, Amém. irmã Débora e irmã Regina assistindo. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Tânia. Só A irmã isso. Tânia, Glória a acho Deus. que é também lá da É, nossa da nossa área. área. Né? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Tânia. Glória a Deus. Está se recuperando aí, né? Saúde, mas graças a Deus já está em casa, já está bem. Um abraço para a irmã Tânia, que Jesus abençoe. Mas aí, nós estamos falando aqui da queda do homem. O homem pecou contra Deus, perdeu o acesso à árvore da vida, perdeu os benefícios da intimidade que tinha com Deus por causa do pecado. Esse pecado, ele nasce por causa que a mulher começa a dar ouvidos para o inimigo, começa a dar assunto para o inimigo, começa a conversar com a serpente. E hoje parece tão, mas como é que essa mulher foi conversar com a serpente? A gente conversa com tanta coisa, às vezes, que não deveria de conversar. E o diabo está lá nessa coisa que, às vezes, a gente está conversando, que está ali nos envolvendo para desobedecer a Deus. E o homem daí cai no mesmo erro da desobediência, são expulsos então do Éden, perdem tudo isso, mas nós vemos que a estratégia de Satanás ela não muda, ela continua sendo a mesma. E nós vemos que aqui na condição de pastor, de supervisor, quem sabe, o apóstolo Paulo, ele enxerga da mesma maneira. Ele vai falar para a igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, exatamente sobre esse assunto. Vamos ler a Bíblia? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta mais amorosa. Na primeira carta aos Coríntios,
Paulo ele falava com mais dureza, uma correção à igreja de Coríntios. Mas agora, aí alguns irmãos ficaram meio magoados, outros se arrependeram, e nessa segunda carta ele manda demonstrando ali a sua posição de amor, a sua posição de pastor, um amor paternal, né, o amor de Cristo que estava na vida dele, e por isso ele tinha essa preocupação com aquela igreja, para que não saísse da presença de Deus. No versículo de número 2, ele vai falar por que ele tinha essa preocupação. Qual das irmãs vai ler? Glória a Deus. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi constristado. Glória a Deus. A irmã leu no capítulo 11, eu acho 2. que não. Ah, é capítulo 11, Perdão. versículo 2. Acontece. Glória a Deus. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós a prestar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só, Paulo está dizendo, eu como líder, eu como pastor, eu estou com um compromisso, eu tenho uma preocupação, eu tenho um dever a cumprir, que é apresentar você, igreja, como uma virgem pura ao noivo, sem defeitos, sem problemas, com uma pureza ao noivo que é Cristo. Eu tenho essa preocupação. E essa minha preocupação eu vejo da seguinte forma. Vamos ler o versículo de número 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e a apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, eu nessa condição que eu estou, na confiança que Deus me colocou, eu tenho essa preocupação. Por isso eu falei de forma mais dura com vocês na primeira carta. Porque eu estou muito preocupado com isso. De apresentar vocês, igreja, você, igreja de Corinto, como uma noiva perfeita para o noivo. Só que tem um detalhe. Eu tenho medo que vocês acabem tendo o mesmo problema que aconteceu lá no Éden. Eu tenho medo que vocês tenham o mesmo problema que aconteceu lá com a Eva e com Adão. Está vendo que coisa interessante isso? Muitas vezes o pastor fala mais duro com a gente. O líder de jovens aí fala mais duro com a juventude. Chega e diz, irmã Suelen, tu não vem no culto, irmã Suelen. Tu não pode faltar ao culto, irmã Suelen. Irmã Isabelle, onde é que estava, irmã Isabelle, naquele culto? Aí a irmã fica, o irmão me chamou a atenção. Mas por que o irmão está chamando a atenção dessa maneira? Está ali tão preocupado, o pastor, seja lá qual departamento que for, por causa que ele tem um compromisso em apresentar aqueles que lhe foram confiados como liderados a Deus. Então não fica bravo com o teu pastor, com o teu líder, quando ele chegar e te cobrar algo em favor da tua vida cristã, por causa que é uma preocupação em te apresentar, em apresentar aquele grupo para Deus, de uma forma perfeita. E há uma preocupação também para que esta igreja, este grupo de liderados, não sejam enganados, como Eva foi. Glória a Deus. Não sei se as irmãs querem falar alguma coisa. A irmã Isabelle, né, estava falando que às vezes a gente quer fazer coisas da nossa cabeça, às vezes a gente quer ter os nossos planos, né? E muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus, né? Às vezes a gente quer tomar um controle de uma situação. Tipo, se alguém tá fazendo um desenho ali e tipo, supomos que é Deus que tá fazendo um desenho, a gente pensa assim, não, deixa eu desenhar aqui, que eu acho que é melhor se eu fizer um risco aqui, se eu arredondar mais para esse lado, aí
Aí daqui a pouco a gente vai ver assim, Deus, ficou um desastre, ficou ruim. Acho que não ficou legal, vou deixar pro Senhor fazer. A gente espera, às vezes, sair o resultado do que a gente foi lá, tentar meter a mão lá pra fazer do nosso jeito, pra gente ver, reconhecer, Jesus, é do teu jeito, não é do meu jeito. É o Senhor que vai ter que tomar o controle dessa situação, porque eu tentei do meu jeito, tentei controlar essa situação, tentei fazer do meu jeito, com a força do meu braço, e não funcionou desse jeito. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não sei, às vezes o nosso jeito é bem diferente do jeito de Deus, às vezes pode parecer até um jeito bom. Só que Deus às vezes conhece muito bem o coração daquela pessoa. Porque às vezes a gente pensa assim, o que vai ter que acontecer para essa pessoa ir para a igreja? O que vai ter que acontecer para essa pessoa entender que ela tem que buscar mais Deus? E a gente pensa assim, eu acho que vai ter que acontecer isso, isso, aquilo, algo muito grave. E às vezes Deus conhece tão bem o coração daquela pessoa que Deus diz, não, é só eu tocar nisso aqui, ó. Às vezes é uma coisa básica, que é só Deus tocar naquilo ali. Aí a gente pensa assim, mas eu achei que ia ter que acontecer algo muito pior. E essa pessoa, só nisso daqui, a pessoa já arrepiou, já tá indo pra igreja, já decidiu que vai virar crente, não quer mais saber das coisas do mundo. Só que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Eu até anotei uma palavra aqui, né? Eu até peguei uma palavra aqui que diz assim. Em Jeremias 29, 10 e 11. Não, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Às vezes a gente quer do nosso jeito, mas às vezes é o jeito de Deus. É o jeito de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, porque às vezes a gente pensa assim, não, vai ser desse jeito, ou a gente fica assim, não, Senhor, por que está sendo desse jeito aí? Mas Deus sabe o que ele está fazendo, Deus sabe como ele trabalha. Ele que é o oleiro, ele que sabe como tratar o vaso. E muitas vezes a gente quer tratar do nosso jeito o vaso, a gente quer colocar a mão, a gente acha que sabe trabalhar e na verdade é Deus que sabe trabalhar. E eu me lembrei também de uma parte da Bíblia, né, que fala sobre o joio e o trigo. Que de repente às vezes a gente até reclama do joio. Senhor, mas esse joio só me dá dor de cabeça. Por que, Senhor? Por que o Senhor não tira ele da minha vida? Não tira da minha frente essa pessoa aí? A gente pode até falar isso daí. Mas Deus conhece o joio. Deus conhece o trigo. E às vezes Deus pode tirar o joio de lá e o trigo sair. Deus sabe muito bem onde ele toca. Porque a gente pensa assim, eu vou arrancar essa pessoa. A gente pode pensar desse jeito. Vou arrancar esse trigo daqui. Ou quando eu planto as minhas plantas. Às vezes tinha coisa assim que eu não puxava, assim, porque eu pensei, se puxar essa plantinha que vai sair a raiz da minha outra planta. Melhor eu deixar crescer. Aí daqui uns tempos eu vou ver o que eu posso fazer pra dar um jeito. Mas eu sabia que uma tava bem um do ladinho assim, ou da outra assim. E que se eu arrancasse aquela ali, aquela outra ia dar uma frouxada e eu ia perder a planta. Aí eu não arrancava. Porque eu sabia que eu ia perder a planta, então eu ia deixando crescer ali, né? Aí depois eu dava um jeito, eu ficava pensando, deixa eu ver o que eu posso fazer nessa situação. E muitas vezes a gente quer criar o nosso jeito, quer fazer do nosso jeito, e Deus sabe onde tocar. Como essa história do joio e do trigo, a gente pensa que é só arrancar o joio e pronto. Mas Deus sabe que não é só arrancar o joio. Deus sabe que vai dar alguma coisa com o trigo. Então por isso que muitas vezes Deus não faz aquilo que a gente acha que ele tem que fazer. Às vezes Deus faz o que ele sabe que ele tem que fazer, porque ele é Deus. Ele sabe de tudo, ele sabe do nosso coração, dos nossos pensamentos. Tudo ele sonda, tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. Voltando então para aqui, o que acontece então? Glória a Deus. A gente vê que essa mesma estratégia continua acontecendo. Essa mesma tentativa de nos desviar de Deus, de nos levar a desobedecer a Deus, né? Glórias a Deus. E foi assim lá no início, foi assim na igreja primitiva e está sendo assim hoje. Glória a Deus. Então, por isso, nós vemos aqui até agora que o jovem ele precisa ser firme nas suas convicções, ser firme na revelação que recebeu de Deus, ser firme naquilo que recebeu da palavra de Deus. Porque se não for firme, vai acabar cedendo. Porque o inimigo está trabalhando todos os dias, de várias maneiras, para te levar a desobedecer a Deus, para te levar a sair da direção de Deus. E isso é terrível, porque quando nós saímos da direção de Deus, movidos por esse sentimento pecaminoso,
ele é o primeiro a vir nos acusar. E daí nós nos envergonhamos, nós nos sentimos mal e acabamos nos escondendo de Deus. E isso é terrível, porque daí a gente se afasta de Deus e não consegue receber o perdão. Por quê? Porque Deus não quer perdoar? Não. Porque a gente não vai em busca dele, porque a gente está se sentindo culpado. Mas Deus, ele nos alerta através da sua palavra. Ele diz, foi assim lá no princípio, foi assim na igreja primitiva, está sendo assim hoje. Por isso Deus deixou essa carta de Paulo dizendo, olha, você igreja, um aviso para a igreja, você igreja, toma cuidado para não cair no mesmo erro que a Eva, porque o inimigo é o mesmo e ele continua com a mesma estratégia. Mas Deus tem uma promessa, e essa promessa nós vamos meditar sobre ela com a nossa segunda equipe. Aí vem a irmã Letícia e a irmã Nicole, vão vir para cá. Nós vamos pedir para a irmã fazer um intervalinho ali para nós. Mas antes, só um pouquinho, irmã, glória a Deus. Agradeço então a irmã Suelen, a irmã Isabelle pela participação. Amém? Amém. Querem Glória comentar a mais Deus. alguma coisa? Não, só queria falar que chegou mais irmã. Fala aí, lê os comentários aí primeiro. A irmã Regina. Já congreguei com os irmãos na Cristo Rei. Glória Irmã a Deus. Regina. É mãe da irmã Raquel. Glória a Deus. Irmão Deus Jorge. Deus abençoe. Irmã Kátia. Glória a Deus. Primeira vez aqui no programa. Glória a Deus. Beth. Irmã Miriam, a mãe da irmã Nicole. Aleluia. Irmão Samuel. É o nosso pastor É, da pastor. congregação. Pastor da congregação sede da área Pinheiro. Maria Eurites. A irmã Eurides também. Senhor Jesus abençoe os teus filhos nesta grande obra. Para a glória do seu nome. Amém. Área Pinheiro. Glória a Deus. E a irmã Zilma. A irmã Zilma e o pastor Luiz Carlos, o evangelista Luiz Carlos. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmão Christian. O irmão Christian, acho que é da área Bom Glória Jesus. a Deus. Área Bom Jesus. Glória Abraço a ao Deus. líder Alex e equipe. Glória a Deus. O irmão Christian vai estar pregando no primeiro domingo do próximo mês, lá na área Pinheiro. Já aceitou o convite, o pastor liberou, vai estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Então, agora sim? Agora sim. Então, irmã. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus. Estamos de volta agora com a irmã Nicole. Paz do Senhor, irmã Nicole. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos os jovens, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Letícia. Paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Irmãs, para vocês não pegarem assim já um novo contexto, as irmãs estavam acompanhando ali. As irmãs querem comentar alguma coisa sobre o que a gente trouxe até aqui? Na verdade, eu ia trazer a palavra que a irmã Sueli colocou aqui, mas de um modo diferente, né? Deus falou comigo ontem. Lá em casa, quando o irmão mandou para as meninas o tema de hoje, e daí Deus já me deu essa palavra, que se encontra ali em Mateus 4, que é da tentação de Jesus. Eu vou ler só para não ficar nas minhas palavras aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vou parar por aqui, que os irmãos já conhecem, é uma palavra bem conhecida, né? E Deus trouxe o meu coração que é a mesma coisa ali que Adão e Eva.
O diabo, ele tentou seduzir Jesus, mas Deus, quando ele mandou Jesus, né? Deus já sabia, já conhecia e tinha certeza que Jesus não ia errar, não ia falhar. E Jesus veio perfeito, né? E Jesus, ele negou as oferendas, negou as ofertas que o diabo ofereceu para ele, porque Deus já tinha um projeto, já tinha um plano de salvação para a minha alma, para a alma dos irmãos, para a tua alma. E Jesus, ele foi perfeito até o fim, até o fim. Até ali quando também me lembrou ali da cruz, né? Quando ele foi levado à cruz. Essa semana até colocaram ali no grupo ali do Telegram, né? Sobre isso. Jesus estava ali na cruz, e a cruz antigamente era só para ladrão, né? Jesus não merecia estar ali. Mas Jesus, ele veio para tudo ser perfeito. Para chegar até o fim, ele não negou aquilo que Deus já havia escrito, né, para que ele passasse. Então ele não negou nenhum momento. Ele obedeceu, ele continuou até o fim, mesmo ele não merecendo passar pelo que ele passou. Ele ficou ali e foi pregado, aconteceu tudo aquilo que todos já sabem, né? Então, olha o projeto que Deus, diferente de Adão e Eva, né? Olha o jeito que Jesus conduziu. Ele não aceitou, ele nem deu assunto para o diabo, né? Mas nós, né, como somos errantes, viemos, né, do pecado, Eva foi ali e deu ouvidos, né, para o inimigo da nossa alma. Mas Jesus, ele é perfeito em tudo, né? Então, tu vai vendo ali, tu vai lendo, tu vai te envolvendo e tu vê o amor que Jesus tem por nossas vidas, né? Mesmo a gente não merecendo, mesmo não sendo merecedores, mas Jesus, ele teve misericórdia, ele nos olhou com amor e ficou até o fim, né? Ele obedeceu o Pai, mesmo passando por tudo que ele passou. E às vezes conosco não funciona assim, né? A gente vai lá e desobedece, mesmo sabendo que não é para fazer aquilo, que nem Eva foi avisada. E ela foi lá, se deixou ser levada, né, pelo inimigo e fez o que não era para fazer, né? Agiu na sua natureza, achando que ia fazer o melhor. Mas é essa palavra que veio assim no meu coração, né? E eu gostaria de ter compartilhado aqui com os irmãos. Fugiu até algumas coisas assim, porque a irmã Sueli já veio e já trouxe o glória a Deus, a confirmação do Senhor. Então Deus queria que nós trouxéssemos essa palavra aqui para a igreja. Glória a Deus. Eu vejo que faz sentido e a irmã Suelen trouxe um lado desse mesmo assunto e a irmã trouxe um outro lado, que é a questão de que Jesus ele já teve uma iniciativa imediata. Sim. De não dar conversa. Sim. Foi muito ao contrário de Eva. E a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, né? Uhum. Foi muito diferente. Quando Satanás vem e faz a proposta, ele já responde com a palavra. É verdade. Nem só de pão viverá o homem. Ponto. Né? Não tentará o Senhor teu Deus. Ponto. Não tinha negociação, ele não tinha conversa com o inimigo. Ele era cirúrgico. Exato naquilo que ele... Exatamente. Então, vê que com ela a gente conseguiu olhar para um lado e agora com o que a irmã trouxe a gente conseguiu ver o outro lado também na mesma passagem. Sim. Glória a Deus. Irmã Nicole, a irmã quer falar alguma coisa sobre o que viemos até agora? Ainda não, irmão. Ainda não? Não. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Mas agora nós vemos, então, que o homem tinha comunhão com Deus, acesso a Deus, estava no jardim, estava abençoado, só tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha morte, não tinha choro, não tinha problema. Era tudo perfeito. Tinha uma comunhão com Deus, tinha uma intimidade com Deus extraordinária. Perde tudo isso porque deu assunto para o inimigo, deixou o inimigo falar no ouvido dele,
dela no caso, e acabaram caindo no erro. Qual foi o erro? A desobediência. O inimigo em todo o tempo trabalhou para levá-los à desobediência. Essa desobediência leva eles a perderem acesso a tudo que tinham, a todos os benefícios, a todas as alegrias que eles tinham, aquela intimidade com Deus que eles tinham. E é esse o trabalho do diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. E você que está na igreja, você tem comunhão com Deus. Você sente a presença de Deus. Você sente a alegria do Espírito. Você sabe que se você dobrar o teu joelho e orar, Deus está te ouvindo. E você sabe que Ele vai responder da maneira certa, da maneira perfeita. Você provavelmente conheça o versículo que eu gosto de citar bastante, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, bom, eu estou aqui na posição que Deus me colocou. Até mesmo as lutas cooperam para o meu bem. E eu estou tranquilo, eu tenho paz. Eu posso estar derramando lágrimas, mas eu tenho paz. Agora, Satanás está trabalhando, segundo disse Paulo, da mesma maneira para nos tirar todos esses benefícios que temos na presença de Deus. E ele nos alerta, não caiam nessa cilada. Não caiam nessa cilada. Mas quando caímos, quando falhamos, há uma saída. Porque o plano de Deus nunca falha. Deus nunca erra. Deus nunca perde. Então Deus ele sempre vai ter uma alternativa para restaurar a tua vida com Deus. Pequei, errei, falhei. Você vai encontrar uma solução no próprio Deus, como comentou a irmã Suelen aqui antes. Ela foi na palavra e ali ela encontrou uma resposta. E ela não levou em consideração aquela resposta que ela fez. Foi de novo, estava lá outra resposta. Aí ela tentou resistir, o Espírito Santo trabalhou no coração dela. Ela disse, não, eu preciso aceitar a palavra de Deus. Né, irmãs? Glória a Deus. Glória a Deus. E neste caso de Adão e Eva, e que se aplica a nós, qual é o plano de Deus? Qual é o plano de restauração agora do homem com Deus? Nós vamos ler João, capítulo 1, versículo de número 12. Mostra que Jesus ele tem uma ação tremenda. Pode ler, irmã. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então, no início desse capítulo de João, está dizendo que o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, Jesus, que é Deus, que estava com Deus, que através dele tudo foi feito, e que sem ele nada do que foi feito teria sido feito, ele se faz carne. Deus se materializa em carne. E agora, o versículo que a irmã leu, diz que todos que receberam a ele foram feitos filhos de Deus. Então, através de Jesus, há uma restauração dessa comunhão com Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. E a missão de Jesus, qual que era? João 3,16. O que diz lá? Jesus vem com uma missão específica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele não veio para dar o carro zero, a casa nova. Pode dar? Claro que pode. Tem poder para isso? Tem. Abençoa, nos abençoa, sim, abençoa. Mas a missão de Jesus foi nos dar a vida eterna. Foi nos dar novamente esse acesso ao jardim de Deus, ao céu, ao lugar onde a presença de Deus é constante. Glória a Deus. Nos constrange, né? Exato. O amor de Jesus nos constrange.
Glória a Deus, e nos deu então o direito de ser chamados filhos de Deus. Em Jesus o plano de Deus se cumpre. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Se as irmãs quiserem falar, podem falar, Tânia. Não, irmão, pode ir falando. João, capítulo 11, versículo 5. Glória a Deus. Pode ler. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. João 11, 5? Isso. Acho que eu marquei errado aqui. Não é a primeira, João? Eu acho que é a primeira João. Né? Não, mas não tem 11 agora que eu lembrei. Não tem Não. 11, é verdade. Não, eu acho que eu marquei errado. Glória a Deus. João 11, 5, marquei errado. Mas tudo bem. O importante é nós entendermos que Jesus, então, o Filho de Deus, ele vem com uma missão, com um objetivo, que era trazer a salvação para a humanidade. Porque no momento que o homem é expulso do Éden, ele passa a viver essa vida fora deste lugar protegido, deste lugar perfeito. E agora Deus, no seu plano eterno, ele traz essa forma de o homem voltar a ter acesso à árvore da vida, a ter acesso a Deus, de ter essa comunhão com Deus. Glórias a Jesus. Se nós Glória a queremos Deus. comentar. Irmã Nicole, tá afiada. Glória a Glória a Deus. Deus. Quero ler com os irmãos em João, capítulo 16 e versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nesse versículo, né, o irmão trouxe o tema que a promessa de Jesus cumpre, que o plano de Deus, assim, Deus sempre tem um plano maior. Por mais assim que às vezes a gente pense, ai, falhou, ai, não vai acontecer. Mas assim, a gente vai passar por aflições. A gente vai passar por momentos difíceis, épocas difíceis. E às vezes a gente pensa assim, pá, falhou o plano de Deus. O plano que Deus tinha dito pra mim, a promessa que Deus falou pra mim, falhou. E muitas vezes assim a pessoa se questiona, né? E o irmão agora que acabou de falar em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Foi o mesmo versículo que eu tinha marcado para mim trazer. Glória a Deus. Que o Senhor falou, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente... Tem pessoas que podem entender de outra maneira, né? Mas a gente aqui, a gente pode entender que... Às vezes a gente não consegue entender as partes, as pequenas partes de um quebra-cabeça que Deus está tentando montar. Que Deus, assim, ele tá assim, ó. Tá, eu te amo, mas tem que passar pela aflição primeiro. Mas não esquece que eu tô contigo, que eu te amo. Vai tá tudo cooperando pro bem, eu não perdi o controle. Vai dar tudo certo. Não esquece disso. E sabe, às vezes a gente acaba se esquecendo que tudo coopera pro bem daqueles que amam Deus. Se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, vai cooperar pro nosso bem. Por mais que às vezes a gente tenha errado, por mais que às vezes a gente tenha pecado, por mais que às vezes a gente pense, falhei, mas Deus vai estar de braços abertos para nos perdoar. E tem um outro plano, tem um plano alternativo para nós, de nos perdoar e fazer a gente reconhecer o nosso erro e fazer a gente mudar, fazer a gente tentar de novo. Muitas vezes eu lembro que eu errei, que eu passei por dificuldades, eu pensava assim, quero desistir. Deus, ele não olha mais para mim, não tem mais como Deus me amar. Não tem como Deus ainda ter misericórdia de mim, sendo que eu errei tantas vezes, sendo que eu, assim, deixei o plano de Deus tantas vezes para usar coisas do mundo. E no fim, Deus iria lá e me abraçava e dizia, não, tá tudo bem, eu te perdoo. Se tu te arrependeu mesmo de coração, eu te perdoo. E a gente vê assim que Deus é maravilhoso demais, né? Como Deus é misericordioso com isso. Glória a Deus. No livro dos Cavalheiros, do curso de Cavalheiros, fala sobre o jardim, o primeiro jardim, que Adão tinha o compromisso de cuidar dele, de proteger. E se tinha que proteger porque tinha um inimigo, né? Tinha uma ameaça. E essa ameaça era Satanás. E agora existe o jardim, o novo jardim de Deus, que é a igreja. E nós
temos o compromisso de proteger esse jardim. E o nosso inimigo, ele tenta, de várias maneiras, nos tirar novamente de dentro desse jardim, através dessa mesma estratégia. Observem que o que a irmã Nicole falou é exatamente nesse sentido. Olha, ela falhava, essa falha provavelmente tinha uma motivação, não apenas da carne, mas esse inimigo, ele também ali vinha apresentando oportunidades para ela falhar. E ela acabava falhando. E daí o que acontecia? Ele é acusador também, ele começava a acusar. Viu, tu falhou, te esconde agora de Deus. Ó, Deus está vindo aí, te esconde. Tu falhou, tu errou, tu pecou. Mas Deus, por misericórdia, ele vinha e trazia, não, eu sou teu pai, tu é minha filha. Eu estou aqui, eu te perdoo. Se tu te arrependeu, eu te perdoo. E daí ela dava ouvidos para essa voz de Deus. Glórias a Jesus. E eu acho que a gente pode até abrir um parênteses aqui e entrar um pouco nessa questão das coisas que cooperam para o bem, porque na segunda parte desse versículo, leia ele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Olha que interessante. Então, amar a Deus, mas também viver o propósito de Deus. O pastor Samuel estava pregando agora à noite, né? Eu até ia sair mais cedo, mas não conseguia parar de ouvir a mensagem tão maravilhosa que estava. E que não basta dizer que ama a Deus. Precisa viver de uma maneira que demonstre esse amor, né? Então, para que as coisas cooperem para o meu bem, para que realmente eu esteja num caminho onde as lutas, onde as dificuldades, onde as bênçãos cooperem para o meu bem, eu preciso estar vivendo também o propósito de Deus. Às vezes não adianta a gente se vitimizar e dizer, eu tô sendo perseguido, é porque eu sirvo a Deus. Às vezes não é. Às vezes é a luta. Deus quer mesmo. trabalhar em nós. Às vezes Deus trabalhando, né? E isso serve para que a gente evolua na presença de Deus. Por exemplo, eu brinco que foi um teste de fogo para mim quando eu vim para a igreja. Jesus me libertou num culto, lá na Parada 8, na igreja antiga ainda, lá, que era lá embaixo, pequenininha. Jesus me libertou, eu fui para casa, transformado. Bom, agora eu vou ser crente. Aí, fui lá, me inscrevi para o discipulado, fiz o discipulado. Chegou no dia da Santa Ceia, ficou para posterior. Aí eu, tudo bem, posterior. Também, né, da situação que eu vim, tem que ser posterior mesmo, não tem jeito. No outro mês, aí o pastor, não lembro se foi o pastor ou quem que falou, irmão Alex, tem que fazer o discipulado de novo. Mas de novo? Tá, tudo bem, vou fazer de novo. Pensei, que bom, né? Vou fazer de novo. Tá. Fiz o discipulado de novo. Chegou no culto de Santa Ceia, nem meu nome chamaram. Que luta. Não chamaram meu nome. Fui para casa chorando. Pensando, não me querem na igreja, não me querem. Não me querem aqui. Até a irmã lá dando risada. Não me querem aqui. Aí no outro mês, irmão Alex, tem que fazer o discipulado. Mas eu já fiz. Não, mas tem que fazer, irmão. Lá foi o irmão Alex fazer o discipulado de novo. Aí fiz o discipulado, só que daí o meu encarregado da congregação, eu disse para ele, não, irmão, eu não vou fazer de novo, já fiz 2. Fazer de novo e não vão me receber, eu acho que não me querem aí na igreja. Aí ele disse, não, irmão Alex, faz que eu vou conversar com o pastor para saber o que aconteceu. Aí fiz o 3º discipulado, aí me receberam. Eu acho que me receberam meio assim, meio desconfiados. Será que é mesmo? Será que se converteu mesmo? Não. Mas daí depois, nessa 3ª vez, o Espírito Santo me revelou ao meu coração que aquilo ali foi um trabalhar de Deus na minha vida. Foi quebrando a minha soberba. Foi mostrando que não era a igreja que precisava de mim, eu precisava ser crente. Eu precisava fazer parte daquela família. Eu precisava me humilhar para ser recebido ali.
Não que Deus quisesse, não, mas precisava, era um trabalho em mim. Era um trabalho em mim. Não é que Deus dificulta para te ser crente. Era um trabalho em mim. Tem pessoas que não passam por tudo isso, é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas talvez essas pessoas não precisam desse trabalhar de Deus na vida delas. Eu precisava. Então eu preciso entender que há momentos que eu vou passar por situações. Ah, mas o irmão não passou. O irmão não precisava desse trabalhar. Talvez você precisava. Glória a Deus. Glória a O que Deus. as irmãs dizem sobre isso? Eu até estava lembrando aqui que eu também tive um processo assim lá no começo da minha caminhada. Acredito que lá por 2013, 2014. Não foi. É um outro testemunho. É 2015, 16 por aí, bem no começo que eu me converti. Aí eu olhava assim as irmãs. Tinha oportunidade para louvar, tinha oportunidade para isso, tinha oportunidade para aquilo. Eu nunca tinha oportunidade, né? E eu ficava naquela luta, mas eu nunca tenho oportunidade de nada. Eu não sirvo para ser crente, né? Alguma coisa eu faço errado. Claro, que nem o irmão falou, né? Deus tem que quebrar a nossa soberba, porque a gente é muito soberbo quando a gente vem para Jesus assim, ó. Não que a soberba saiu, né? Porque a gente sempre tem ainda soberba em alguma área, né? E a gente tem que pedir sempre uma renúncia para Deus, né? E eu, Senhor. E eu ficava assim, braba, lutava, né? E Deus começou a me mostrar. Eu não gostava de orar, irmãos. Não gostava. Eu já testemunhei uma vez isso lá na 8. Teve um retiro das irmãs, que eu congregava na Monte Sião, né? E daí eu testemunhei. Eu não gostava de orar. Me cansava, eu não tinha palavra, eu não sabia, não sabe? E daí, um dia, Deus teve um encontro comigo, assim. Um encontro verdadeiro, sabe? E eu amo orar. Eu amo orar. É cansativo, mas que nem eu digo para as gurias, né? A oração, ela é a chave da vitória. E aquilo foi... Quando eu tive aquele encontro com Deus e eu comecei a amar a oração, e eu descobri que, através da oração, que Deus ia me dar muita estrutura espiritual, ia me dar sabedoria em algumas coisas... até na palavra, na leitura da palavra, que às vezes eu não entendia nada, Deus começou a me dar experiências nas orações. Eu comecei a me colocar, não, Senhor, agora eu vou me colocar. Porque eu não conseguia me colocar, sabe? No começo era difícil. Eu sozinha, na caminhada ali, né? Só com uma perna, né? Meia capenga ali. E ainda tentando carregar as filhas, né? Para a presença de Deus também. Foi bem difícil, mas quando eu entendi que Deus me queria para me humilhar, arrancar minha soberba, aí Deus começou a me mostrar assim que eu ia ter muita vitória, mas eu tinha que estar na oração. Eu tinha que estar igual ali Marta e Maria, né? Tinha ali a Marta e a Maria. A Marta, ela queria as coisas que eu tava no lugar da Marta, né? Eu só queria, né, as coisas boas, entre aspas, né? E depois eu comecei a ver que não, que a gente tem que a nossa carne tem que sofrer. A nossa carne ela tem que padecer, né? O joelhinho tem que estar no chão, não pode ser igual uma mola, né? O joelhinho ficar assim, ó. Não, ele tem que permanecer ali no chão. O joelhinho tem que permanecer no chão, o rosto no pó. E eu comecei a aprender que é assim que Deus ia agir na minha vida. Daí eu, misericórdia, Senhor, que vergonha, né? Mas eu não tenho vergonha, assim, de dar esse testemunho, porque foi um agir de Deus na minha vida, né? Deus foi me ensinando, Deus teve que me amassar, Deus teve que me quebrar para eu entender, né? E eu sou feliz, assim, sou grata com Deus, porque Ele me ensinou a entender que era na oração que eu ia vencer. Muitas coisas, né? Porque eu vim de um mundo, assim, onde eu queria ser o homem, né? Dentro de casa, eu que queria mandar, eu que queria ordenar. Porque, né, a minha família, ninguém cristã. Então, quando eu conheci Jesus, eu tive que renunciar a muitas coisas. E daí, para a irmã Letícia entender o que a irmã Letícia tinha que renunciar, né? E Deus falava comigo, te coloca, te coloca, te coloca. E eu, o que é me colocar? O que é se colocar? O que é se colocar? E Deus foi me quebrando, foi me quebrando. E eu comecei a ter experiências, assim, ó, lindas com Deus. Lindas. E valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Às vezes tu tá ali cansado e às vezes não vem palavra.
Até a irmã Rafael fala, ai mãe, como eu queria orar bonito assim. Ela vê os irmãos, as irmãs orando, né? Daí eu falei, ai minha filha, ouve a oração deles, assim que eu fui aprendendo. Vai ouvindo, aprendendo a ouvir as palavras, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vai colocar na tua boca assuntos, coisas que ele quer que tu ore. Especificamente por aquilo. Hoje, na oração, né, da juventude, à tarde ali, eu estava ouvindo, o irmão estava orando, falando sobre isso. Que às vezes Deus dá um objetivo para nós orar e a gente não ora. Às vezes Deus quer orar por casamento, às vezes Deus quer orar por salvação, pelas crianças, por tantas coisas. E Deus vai colocando ali, não é tu que vai orar. Quando tu te coloca, quando tu te humilha, o Espírito Santo te direciona a orar a oração correta. E é isso que Deus faz com a gente, né? Deus nos ensina que a gente tem que nos humilhar. E daí hoje eu entendo por que aquelas irmãs eram chamadas. Por que aquelas irmãs tinham oportunidade? Porque elas colocavam o rosto no pó, elas colocavam o joelho no chão, elas se humilhavam, elas se entregavam, né? E graças a Deus hoje eu posso dizer que eu sou um pouquinho, né? Um pouquinho assim dessas irmãs aí que se colocam. Estou tentando, né? Então, Deus, ele é maravilhoso. A gente tem que se colocar. Eu digo para as gurias, é a oração. Não tem outro segredo. Senão, a gente vai fazer aquilo que Eva fez, né? A gente não vai... A gente já orando, às vezes a gente já erra, né? Que nem a irmã Nicole falou. Às vezes a gente retrocede, faz algo que entristece Deus. Imagina se a gente não orar, se a gente não se colocar. Mas as coisas de Deus é tremenda. Glórias a Deus, é exatamente isso. Então, o plano de Deus nunca falha, Deus nunca falhou. Glória a Deus. Se talvez a gente pensa, nossa, mas me deixaram de lado. Deixaram 3 meses para ser recebido. Ninguém me dava oportunidade para cantar, né, irmã? Qual foi a tua luta, Nicole? Teve uma também, não? A minha luta, quando eu cheguei na igreja, foi muita raiva, né? Meu Deus, agora tu me assustou, Meu Nicole. Deus. Eu cheguei assim na igreja, eu lembro que na minha escola eu tacava pedra nas pessoas. Eu brigava Deus muito do com céu. as pessoas. Era braba? Ainda mais, eu era mais brava com os meninos. Os guri eu tacava pedra mesmo. Eu xingava, eu tacava a garrafa. Que assim, irmã. Assim, ó. As irmãs aqui estão apavoradas. Até Mas é eu o que tô. Deus faz, né? É o que Eu Deus não- faz, Deus transforma. Eu não gostava assim que ninguém me olhasse torto. Me olhavam torto, eu já ficava brava. Já A queria irmã bater, Letícia. eu já queria xingar. E aí, assim, cheguei na igreja, eu olhava assim pras irmãs, as irmãs ficavam assim... Como quem diz, né? O que essa jovem tá aqui? E eu ficava assim, pensando, misericórdia, meu Deus do céu, o que já estão me olhando? Só que assim, eu não imaginava que elas estavam me olhando assim, pensando, né? Essa jovem um dia vai estar lá no coral, um dia ela vai estar aqui juntamente com a gente. Eu não pensava nisso, eu pensava, estão me olhando torto já porque não me querem aqui. Estão me olhando torto já porque devem estar falando que eu sou feia. Devem estar falando que o meu cabelo é horrível. Porque eu lembro, meus irmãos, que o meu cabelo, misericórdia. Isso é o inimigo, Misericórdia. né, irmão? E o meu Ele tamanho que coloca, também. né, essas setas na nossa mente. É a serpente falando com a Eva. Falando com a Eva. A serpente É a falando com a Eva. serpente falando com a Eva. É os dardos inflamados do inimigo, é a serpente falando com a Eva. E É era bem isso que estava isso. acontecendo contigo. Eu lembro que tinha uma jovem também que eu demorei muito mesmo pra aceitar, assim, ela, pra aceitar o jeito dela, como ela era. Por causa que quando eu cheguei, assim, eu lembro que aquela jovem, ela teve meio que, sim, um medo de me acolher. E eu fiquei assim, o que eu fiz pra essa jovem, né? Eu nunca fiz nada pra ela. E assim, a gente não tinha muita afinidade. A gente não tinha afinidade pra sentar, conversar. E eu lembro que isso aí foi me dando uma raiva que eu pensava, essa menina deve me odiar? Essa menina não vai com a minha cara? E daí, assim, eu já tinha vontade de falar com ela, de começar a xingar ela, chegasse nela e falar, fulana, por que tu me olha assim? Por que tu é assim comigo? Eu nunca te fiz nada. E daí, assim, eu pensava, né, mas aí se eu fizer isso, eu vou estar causando caos dentro da igreja, eu tenho que me comportar. E aí eu lembro que eu conversava com a minha mãe e falava pra ela, mãe, aquela menina lá, mãe, ela me olha torto, mãe. E assim, a minha mãe olhava assim pra mim e falava, não, Nicole, não, é da tua cabeça isso, Nicole. Não, Nicole, ninguém te olha torto lá. E daí, assim, teve várias vezes que minha mãe ela dizia assim pra mim, tu não tem que olhar pra pessoa, tu tem que olhar pra Jesus, tu tá lá pra olhar pra Deus, tu tá lá pra buscar Deus, pra reconhecer quem é Deus.
E assim, eu lembro que ela foi dizendo isso pra mim, Nicole, vamos orar pra tirar essa tua raiva. Daí, assim, Deus foi trabalhando. Daí, né, tá? E a mãe da Nicole ajuda bastante ela, né, nessas questões, assim. Ajuda. A irmã Miriam é uma benção, dá bastante conselho, né? É. Porque a Nicole tem que orar, tem que se colocar. Eu acho muito lindo isso, né? As mães que dão conselhos assim, né? Não fico... porque se a irmã fosse outra, a irmã falava, é verdade, né? Não, eu vi que aquela irmã te olhou mesmo. Eu vi. Mas a irmã, ela sempre agiu na sabedoria ali, né? Verdade. Como serva de Deus. É. E o inimigo, ele não quer isso, né? Ele quer que a gente haja na carne. Não, ele sabia que o plano de Deus para a vida da Nicole, né? Eu vejo assim, que o plano de Deus ia se cumprir e ele queria que não se cumprisse. Porque não falha, né? Aquilo que Deus quer não vai falhar. Se Deus queria converter, se Deus queria usar ela, que nem hoje está aqui, está servindo a Deus, está adorando a Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? E o diabo, ele não quer isso. Não quer que os projetos, os planos de Deus venham a se cumprir nas nossas vidas, né? Glória a Deus. E hoje em dia, assim, tem irmãos assim que olham pra mim e nem pensam, né, que eu era desse jeito, que eu era brava, que eu tacava pedra. Ninguém pensa assim. Graças a Deus. A gente não quer acreditar, né? É. Mas esse é o nosso Deus. Eu estava lembrando aqui, posso contar aquela tua experiência que teve a primeira vez que subiu no coral? Pode. A irmã Letícia participou, vai poder contribuir. Às vezes, irmãos, a luta vem até com o nosso pastor, com o nosso líder. E não é que o pastor te odeia, ou não gosta de ti, ou não foi com a tua cara, ou o líder. Não é nada disso. É Deus trabalhando. A Nicole passou por uma situação que eu temi perder ela. Depois eu entendi que realmente era Deus trabalhando. Ela ainda não tinha bem idade para estar na juventude, né? Ela ainda era adolescente. E acho que ainda é, né? Tem 12. Ainda é adolescente. Só que ela estava meio perdida ali, não se enturmava com ninguém e estava meio solitária. E ela queria participar da juventude, mas por causa da idade, era um trabalhar de Deus. Aí um dia, eu não lembro direito como é que foi, eu sei que ela subiu no coral. Ela subiu junto lá no coral. E nós já estávamos conversando sobre ela, nós já estávamos tratando ali sobre ela. A irmã Letícia estava trabalhando com os adolescentes. Só que daí o pastor tinha recomendado, vamos trabalhando com ela aos pouquinhos. Então não havia ainda uma liberação para ela participar do coral. Mesmo a gente estando na liderança, a gente sempre busca no pastor, né? Pastor Samuel, pastor José Ávila, a gente sempre busca neles ali para poder fazer aquilo que realmente está na direção de Deus. Aí eu cheguei no pastor, a Nicole subiu para o coral, mas o senhor não autorizou ainda, o que eu faço? Aí ele perguntou, e o irmão Samuel falou alguma coisa? Não falei com ele ainda, e aí, o que o senhor me diz? Aí ele disse, não, então se ainda não está liberado, assim, o irmão Samuel, que é o pastor da congregação, não autorizou, ela não deve participar ainda. E agora, para dizer para a Nicole descer do coral? Meu Deus! Aí eu falei para o pastor, não, então eu vou pedir para a irmã Letícia, que se comunica mais com ela, eu acho que eu nunca tinha conversado ainda contigo, né? Então vou pedir para a irmã Letícia falar com ela. E aí, como é que foi a irmã Letícia? Eu pensei que nós ia perder a Nicole. É que assim, foi uma falta de conversa de todos nós, né? Na verdade, foi uma falta de vigilância. O pastor Samuel já tinha dito que sim, só que ele não tinha passado para o senhor. Aí eu já tinha perguntado para ele, daí ele falou, se pro líder tá tudo certo, se tu acha que ela tá apta, né? Porque ela participava dos combatentes, estava sempre certinha, tudo direitinho, né? Aparentemente ali, né? Amém, tava tudo ok. E daí eu falei pro pastor, por mim tá tudo certo, agora tem que ver com o líder da juventude, né? E aí o pastor, então tá. Só que daí eu errei também, porque daí eu falei para ela, o pastor Samuel disse que tá tudo certo, que tu pode
tu pode cantar no coral da juventude, não tem problema nenhum. Ai, eu lembro que eu fui Só bem que daí feliz. o pastor Samuel e o irmão Alex não tinham conversado, né? O líder da juventude e o pastor não tinham conversado. E eu me precipitei, também foi um erro meu. E daí a Nicole foi bem faceira, né? Já tinha comprado até a camiseta e tal. Aí daí eu chamei ela, né, com todo aquele amor. Tenho 3 jovens dentro de casa, né? Uma adolescente, 2 moças, né, 2 jovens. Aí eu conversei com jeitinho, Nicole, não fica triste. Mas é que o pastor Samuel ainda não conversou com o irmão Alex, daí hoje tu não vai conseguir subir, né, não leva a mal. Daí eu fiquei, porque aconteceu uma situação assim comigo também. Quando eu fui para Pinheiro, eu não sabia, porque cada congregação é de uma forma, né? E quando eu fui para o Pinheiro, eu não sabia que tinha que ensaiar para poder participar do coral. E quando nós fomos, nós participamos da consagração da União Feminina, mas não teve o ensaio. Daí eu não sabia. E aí outra irmã me chamou para subir, mas não foi a minha líder. Só que eu achei que foi a minha líder que me chamou para subir. E daí eu subi. E daí a líder, né, toda sem jeito. Irmã, é que a gente combinou com a regente, que só pode participar se participa do ensaio. Toda sem jeito, né? E eu já tava assim, ó, acontecendo um monte de coisa, sabe? Tava um furacão, assim, a nossa vida, assim. Tava... E daí eu já tava chateada, já tava chorona, né? Aí eu desabei lá no choro. Mas eu entendi, assim, que não foi por mal, sabe? Que na casa de Deus existe uma hierarquia, existe regras, ordem, decência, que não é, né, da nossa maneira, não é de qualquer forma. E daí eu entendi, assim, depois, né, que não era nada contra mim, que nem a irmã Nicole, ela entendeu que não era nada contra ela, né, que ela estava preparada, mas tinha uma ordem, né, tinha que ser conversado. Apesar de eu ser líder dela dos combatentes, eu não era da juventude. Então, tinha que ser combinado com o líder dela, né? Que era o irmão Alex, juntamente com o pastor. Mas Deus estava no controle, né? Porque ela ficou meio chateada ali no momento, que nem eu fiquei. Mas depois deu tudo certo, né? Eu lembro que eu tinha vontade, assim, de me enfiar dentro do banheiro e chorar. Sim, mas eu falei pra ela, não fica meu assim, Deus. Nicole, vai dar tudo certo, semana que vem tu vai participar. E na outra semana, né, Ela tu participou. E foi uma benção, tem sido uma benção. Mas eu imagino que deve ter sido tanto para a irmã quanto para a Nicole, nas suas experiências, deve ter sido terrível. Sim. Meu Deus. E o pior é que não Dá foi uma ninguém. vergonha. Eu fiquei com vergonha dos jovens, que eu fiquei assim pensando, misericórdia. E eu o que fiquei que com vão vergonha pensar? das irmãs. O que vão pensar, né? Por que eu tô saindo? Porque as pessoas são assim, né? A gente tem essa falha. O que aconteceu? Por que a irmã não vai participar? Imagina, O que houve? Daí a gente já fica, ai, meu Deus, que vergonha. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas nisso nós vemos que todas as coisas Cooperam para pro bem daqueles que De amam alguma a Deus. maneira, Deus estava trabalhando na vida das irmãs, É verdade. através disso. Deus usou líderes agora, nesse caso, usou até pastor, né, para trabalhar na vida da Nicole, para trabalhar na vida da irmã. Sim. Então, entenda que essas batalhas que a gente passa, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo algo na sua vida. E o plano de Deus não falhou por causa que isso aconteceu. O plano de Deus não falhou por causa que a irmã Nicole teve que descer do coral. Imagino, para jovem, acho que deve ser um pouco pior, né? Sim, é bem. A gente ainda está um pouquinho mais experiente, assim, né? Tem um pouquinho mais de experiência, mais de... né? Saber lidar com a Agora, situação. para o jovem, deve ser terrível. Meu Deus. É horrível. É mais a vergonha, assim. Misericórdia. Mas a irmã aprendeu com isso. Cresceu, gerou estrutura, gerou, né, uma condição de enfrentar outras batalhas que vai vir, que virão. Né? Aprendi a sempre perguntar pro meu líder o que fazer antes de fazer alguma coisa. É verdade. Glória eu a também. Deus. Tudo eu pergunto pro pastor. Tudo eu passo para líder, não faço nada da minha cabeça. Isso eu aprendi com uma irmã lá da Monte Sião, a irmã Isabel, uma serva de Deus. Ela sempre fala, irmã, tu tem que perguntar para tua liderança. Eu aprendi na base da paulada, né? Não, a irmã sempre falava, tudo que tu fizer, tu tem que perguntar para tua liderança, irmã. Porque se acontecer alguma coisa, o teu líder tá sabendo. Exatamente. Então, se acontecer qualquer coisa, ele vai poder te defender, ele vai poder te ajudar, te auxiliar. Não,
eu dei o ok, eu que autorizei. Ou ele vai puxar para si a Isso. responsabilidade, se for o caso. Né? Isso mesmo. Então, e imagine, se as irmãs não tivessem passado por essas experiências, será que teriam essa visão? Não, Não. não teria. Pois é, então cooperou para o bem e o plano de Deus não falhou. Não Glória falhou. a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, acho que a minha bateria acabou, irmão. Alguém Vamos tem? pegar outro telefone aí. A irmã Cristiane vai emprestar o dela. Agora a irmã Nicole que vai ler aí os comentários. Vê aí de onde é que parou. Glória a Deus. Tinha sido a irmã Zilma, né? Tinha parado na irmã Irmã Zilma. Zilma. Glória a Deus. E agora? Aqui, ó. Pode falar. Irmão Christian Tunes, glórias a Deus, área Bom Jesus, abraço ao líder Alex e equipe. Glória a Deus. Irmão Eliel, glória a Deus. Deus Eliel. abençoe nosso A irmã irmão. Beth Dornelles, aqui é a irmã Elizabeth do Pinheiro. Elizabeth, Glória a Deus. abençoe. Deus abençoe, irmã. Jesus é o caminho. Glórias a Deus, está uma bênção. Que Deus continue abençoando os jovens. O irmão Jobson, glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe. Irmão Joel, glória a Deus. Glória a Deus, Deus. presbítero, irmão Joel, né? Isso, presbítero irmão Joel. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmã Rita, aleluia, Amém. Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Yara Soares, glória a A Deus. irmã Yara congregava com nós lá na Cristo Rei, aí vem aqui pro centro. Glória a Deus. Irmã Michele Biasi, paz do Senhor, área de Boa Vista, do ICRAM. Glória a Yes. Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Roberto Moraes, estamos na escuta aqui em Camacuã. Glória Irmã a Deus. Rebeca. O irmão Roberto é pai da irmã Rebeca e do irmão Gideão. Eles Glória a foram Deus. esposo da irmã Patrícia. Glória a Eles Deus. são lá de Camacuã, eles foram nossos pastores aqui. Foi nosso pastor aqui na Cristo Rei. Glória a Deus. Irmão Elias, Deus Irmão, abençoe, irmão. Glória a Deus. a irmã Marcela Guedes, glória a Deus Deus. Deus abençoe. Irmão Gideão Moraes, Ó, o Glória a Gideão, Deus. um abraço, forte Gideão. abraço para o irmão Alex, Deus abençoe, Ara O Pinheiro. Gideão tem que vir pregar ali no Pinheiro qualquer dia. A irmã Neuza Mendes, peço oração pro meu filho. Como é que tá ali? Onde é que tá aqui? Aqui, ó. O Euler. Mendes Brás, que está recuperando de uma cirurgia, a perna ainda está inchada. Amém. No final nós vamos estar orando por cura. Tem outro pedido Deus de oração abençoe. pela família também. E Deus fará milagres. Deus faz Em nome de milagres. Jesus. Nós somos um milagre. A Bíblia diz que os milagres que Jesus fazia era para que o povo cresce. Glória a Deus. E um dia perguntaram para Jesus, abrindo só um parênteses aqui, por que aquele homem era cego de nascença? Quem tinha pecado, ele ou os Seus pais? Se ele nasceu cego, ele não poderia ser ele, né? Sim. Então, foi os pais? Aí Jesus disse, não, isso é para a glória de Deus. Glória a Deus. É para que o nome de Deus fosse glorificado. É Então, verdade. algo de bom ia acontecer ali. E aconteceu um milagre. Então, Jesus faz milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos avançar Glória a Deus. aqui, irmãs, que o nosso horário também está avançando, porque agora nós vamos falar sobre a vitória. Glória a Deus. A vitória veio para a humanidade que havia pecado e havia se afastado de Deus, perdido essa comunhão maravilhosa que tem com Deus. Glória a Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 23, no versículo 44 ao 46. Lê o 44 primeiro, irmãs, por favor. 44 até onde? Lê só o 44, por enquanto. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Pode ler o 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Olha só, rasgou-se o véu. O que era o véu? O véu era uma divisão que havia no templo. Para que pudesse entrar para a parte interior a este véu, precisava ser uma pessoa que estivesse com seus pecados perdoados. Esses pecados eram perdoados ao ele prestar o sacrifício de sangue. E era um sangue de animal que era derramado. E através deste ritual se era perdoado os pecados daquela pessoa. E ela entrava ali neste lugar para poder
falar dos pecados do povo, para poder falar das necessidades do povo, para falar com Deus. Então, era necessário que esse sacerdote levasse as petições do povo para Deus. Só que daí agora, só esta pessoa poderia ter acesso a Deus de forma assim tão próxima. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que havia feito divisão entre o homem e Deus, que havia impedido o homem de ter essa intimidade tão íntima com Deus. Só que agora esse véu que faz essa divisão, ele é rasgado ao meio. Mas por que ele foi rasgado ao meio? Vamos ler o versículo 46? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Porque um sangue havia sido derramado. Mas não era um sangue apenas de animal. Era um sangue do Filho de Deus. Glória a Deus. Era o sangue inocente. E além de inocente, santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Era o sangue de Jesus que estava sendo derramado para perdão não momentâneo, não para o perdão daquela única pessoa que iria entrar no Santo dos Santos, mas para o perdão de toda a humanidade, para o perdão de toda a humanidade. E com isso, todos nós tivemos acesso a esse perdão. E todos nós agora voltamos a ter acesso a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 22, 14. Que nos traz algo sobre este sangue. Vai nos falar algo sobre este sangue. 20 o quê? 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado e te reata com Deus, volta a te dar acesso a essa intimidade com Deus. E através deste sangue você consegue falar e Deus te ouve. Você consegue pedir e Deus te responde. Você consegue clamar e a resposta vem. Então, nós que somos pecadores, assim como Adão e Eva, este pecado nos afasta de Deus. Mas o sangue puro de Jesus, que foi derramado na cruz, ele nos possibilita reatar essa intimidade com Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Para os irmãos passarem aqui e louvarem a Deus com mais um hino antes de nós encerrar. Hoje você pode entregar a sua vida ao plano perfeito de Deus. Jesus tem a chave que abre todas as portas. A do perdão, da salvação e também da vida eterna. Glória a Deus. Então, a nossa... Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos
diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Geração eleita! Que Deus abençoe a sua vida. O nosso horário já se foi, nós vamos orar. Dá tempo de orar, irmã? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rápida aqui, então. A gente se perdeu no horário, mas Deus é bom. Vamos orar, então, pedir para o irmão Elias fazer essa oração. Pedido? Isso. E pelos pedidos ali também. Ah, eu não sei o nome só. Bem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Deus estamos amado, aqui, Pai amado, na Tua Jesus, presença. muito obrigado, Senhor, Senhor, no campo, pela graça, Senhor. Deus, Agradecendo, Pai amado, ao Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, a Jesus, Senhor, Pai amado, a cada um, Senhor, a cada ouvinte que esteve aqui, ó Pai amado, pedidos de acompanhando essa oração, live, age, Senhor, naquela Senhor, Pai amado, família que possa, pediu a Senhor, Pai oração, querido, Pai eterno, abençoar a cada um, também a Senhor, cura, Pai, Senhor, do os filho nossos desta irmãos, irmã, nossos Senhor, irmãos que estão aqui também, Senhor, a cada pedido de Pai oração, querido, Senhor, Pai amado, que foi feito, Senhor, através do telefone ali, Senhor, Pai amado, meu que Deus amado, em para nome orar, de Jesus, Senhor, Deus, que o Senhor possa clama a Ti, alcançar, Pai a gente querido não sabe a amado, te necessidade, peço, Senhor, Senhor, não Deus, sabe o que se age, Pai faz, querido Senhor, Pai amado, amado, mas que o Senhor, age, Pai através das nossas querido, orações, em Pai, nome possa de alcançar, ser Jesus salvado, Cristo, Pai curar, Senhor, amado, Pai amado, nós libertar, pedimos, Senhor, Senhor, nos leva, nós te Senhor, Pai amado, agradecemos, ó com Pai amado, por segurança ao tudo nosso isso, lar, Pai, Senhor, é o precisamos que nós para te Pai pedimos e te segurança, Senhor, agradecemos, em nome Senhor, de Jesus, Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.